Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é O que os seus olhos estão vendo? Acompanhe comigo em mais um vídeo da série Cheios do Espírito Santo. Eu já quero iniciar esse vídeo compartilhando com vocês a palavra que é o texto base do nosso vídeo de hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 6, versículos 22 e 23, vai nos dizer assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são essas trevas? Meus amados, se esse texto, muitas vezes eu li e achei que ele estava fora de contexto. Não sei se foi o seu caso, de ler e achar que ele estava num lugar que não deveria estar. Mas se Deus te deu a graça, já de ler e conseguir compreender, maravilha por isso. Mas não foi o meu caso. Eu li esse texto porque aqui Jesus Cristo, como nós já falamos nos diversos vídeos anteriores, está aplicando no Sermão do Monte o ensino, os pilares do seu reino, os princípios que basilam o reino de Deus. E aqui, exatamente nessa parte do Sermão do Monte, Jesus está falando sobre os tesouros, sobre as riquezas materiais. Como nós falamos no vídeo anterior, sobre não acumularmos riquezas na terra, mas sim riquezas no céu. E aí, Jesus entra com esse ensino. Se em teus olhos a luz ou a treva. E aí eu muitas vezes já me perguntei antes de aprofundar nisso, se estaria realmente conexo, e havia alguma conexão com os tesouros, porque no próximo versículo 24, Jesus vai falar em relação aos dois senhores, Não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, ou ao dinheiro. E aqui nós vemos esses dois versículos aplicados dentro desse ensino, que na verdade está relacionado a esse ensino das riquezas, ao ensino dos tesouros no céu, dos tesouros na terra. E aí, para nós melhor compreendermos esse texto, nós podemos traduzir que lá no significado original do grego, o significado de bom e de maus, nós podemos também traduzir para olhos gananciosos, no caso de olhos maus, e olhos bons como os olhos generosos. Assim a gente consegue melhor compreender a aplicação que Jesus Cristo está dando dentro desse ensino sobre as riquezas espirituais, as riquezas materiais. E aqui quando nós então olhamos com esses olhos, dessa interpretação de olhos bons como olhos generosos e olhos maus como olhos gananciosos, nós vemos que a aplicação está realmente diretamente aplicada às riquezas materiais. Porque se nós tivermos essa visão distorcida das riquezas materiais, nós sim estaremos em trevas. É como nós olharmos numa janela de vidro, nós vemos se essa janela estiver suja, ela vai impedir de entrar a luz para dentro do ambiente. Então aquele ambiente estará em trevas. E tudo isso por causa do espelho, ou do vidro da janela. Mas se esse vidro ele estiver limpo, a luz vai entrar e vai então penetrar a esse ambiente. Assim somos nós. Os nossos olhos são a janela do nosso corpo. E aqui nós podemos também aplicar no sentido dos olhos como também o nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração ele é o quê? Ele é o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos. E aqui vai falar muito qual é a intenção do nosso coração, assim como a aplicação aqui dos nossos olhos, o que entra, o que é que nós estamos vendo. Essa é a pergunta. O que é que nós estamos vendo? Ou pode ser também como nós estamos vendo essas coisas materiais, essas riquezas que Deus tem nos concedido. E aqui
como eu falei, nós podemos traduzir como gananciosos e generosos. E nesse vídeo, de maneira bem rápida, eu quero falar algumas características daqueles que têm o olho, né, o olhar ganancioso e aqueles que têm o olhar generoso. Simples em 2 pontos. Primeiro ponto, aquele que tem um olhar ganancioso. Quais são as características, né, que vão nos dizer se essa pessoa é uma pessoa gananciosa ou não? Aqui eu vou falar apenas 3 pontos que eu acho que caracteriza bem uma pessoa gananciosa. Primeiro, ela vê o mal em tudo e em todos. Você já viu aquela pessoa que para ela todo mundo quer dar o cano nela? É uma expressão, né? Quer dar o cano, quer enganá-la. E nós vemos que essa pessoa que normalmente ela é dessa forma é porque ela costuma enganar os outros. Ela costuma, né, trapacear com os outros. E aí nós vemos aqui também uma aplicação bem prática que nós vemos nos nossos dias. Aqueles que convivem com pessoas sabem disso. Normalmente uma pessoa que é ruim para pagar, ela é boa para cobrar. E por que isso? Ela é ruim para pagar. Então, como ela é ruim para pagar, ela acha que todas as pessoas também, né, não irão a pagar. Então, ela é uma boa cobradora. Estou fazendo só, não generalize, né? Que tem pessoas também que cobram bem, mas apesar de também ser boas pagadoras. Mas normalmente, na maioria dos casos, as pessoas que são ruins para pagar, elas cobram, são boas para cobrar. E aí nós vemos que essa visão é a visão da pessoa que tem o que? O olho mau. Ela vai ver o mal em tudo e em todos. Para ela, todo mundo vai, de alguma maneira, a enganar, vai a trapacear. Por quê? Porque ela costuma fazer isso. Então ela costuma ver a outra pessoa como ela é. Ela costuma ver com os olhos maus. Vamos lá, segundo ponto. Normalmente é uma pessoa ingrata. O ganancioso normalmente ele é uma pessoa ingrata. Ou seja, ele nunca está agradecido pelo que tem. Ele sempre está querendo mais, né? Claro, a ganância, a avareza. Ele sempre quer mais e ele nunca olha para a posição que ele está, do que Deus proporcionou na sua vida, de onde Deus o tirou, de como era a sua condição anterior e onde Deus o colocou. Ele sempre está olhando para frente, querendo mais, porém se esquecendo de agradecer pelo que já conquistou. Ou seja, ele vive sempre na ingratidão. Ele é ingrato com tudo, com Deus, com as pessoas, com o mundo, com tudo. Ele sempre está nessa situação de ingratidão. Uma pessoa amarga, murmuradora, né? E aí vamos lá, terceiro ponto que caracteriza uma pessoa gananciosa, a inveja. Isso aqui é um mal muito grande, né, na vida de uma pessoa. E o ganancioso ele tem essa característica, né, na sua vida, que é a inveja. Você já viu aquelas pessoas que nunca está feliz com a vitória do outro? Ele nunca se alegra pela vitória do outro. A pessoa está feliz ali com a sua vitória que alcançou e ele nunca fica também feliz, ele não consegue se sentir feliz com a vitória que o outro alcançou. Ele sempre está o quê? Invejando. Então, ele sempre também, ele quer dar uma desculpa para o sucesso do outro. Se o outro conseguiu ser um empresário bem sucedido, ele começa então a criar suposições. Está roubando, está explorando as pessoas, está talvez sonegando imposto. Se foi aprovado no concurso, comprou um gabarito. Ele sempre vai inventar uma desculpa. Conseguiu uma bolsa na faculdade, é porque só trabalhava. Ele sempre vai dar uma desculpa para o sucesso do outro. Ele nunca está feliz com a vitória do outro. Ele sempre quer achar um meio de justificar por que a pessoa alcançou aquele sucesso. E para esse tipo de pessoa, né, gananciosa, com essa inveja, para todo mundo é tudo fácil. Apenas para ele se sente o exclusivo, o privilegiado da face da terra. Só para ele as coisas são difíceis. Para os outros, conseguiu ser um empresário bem sucedido, porque foi fácil. E para ele não consegue sair da sua situação, porque para ele é muito difícil. E ele não consegue ver que ele também pode alcançar esse sucesso. Basta ele pagar o preço
que foi pago pelo aquele que alcançou o sucesso. Mas por não estar disposto a pagar o preço, a se esforçar para alcançar também isso, ele vai o quê? Inventar uma desculpa para o sucesso do outro. A inveja faz isso na vida das pessoas. E basicamente é isso que caracteriza, né, o invejoso. Então, primeiro ponto, ele vê o mal, né, em tudo e em todos. Em toda situação ele está vendo mal. Por quê? Porque ele tem um olho mau, ele tem um olho ganancioso. Ele enxerga as outras pessoas com a mesma perspectiva que ele é, que ele age. Segundo, ele é ingrato. Nunca está agradecido, né, a Deus, a vida, pelo que Deus tem proporcionado em sua vida. E vive, consequentemente, uma vida amargurada, uma vida que sempre ele está triste, apesar de Deus já ter proporcionado diversas bênçãos em sua vida, ele não consegue enxergar o que Deus proporcionou em sua vida. E o terceiro ponto, a inveja. E aí então nós vemos essas características que dizem a respeito do ganancioso e vamos então para o ponto da pessoa generosa. E a pessoa generosa ela é muito simples de ser identificada. A pessoa generosa, ela vive o quê? Ela vive a vontade diretiva de Deus. Tudo o que ela faz, ela se dá com base na vontade de Deus. A pergunta que ela se faz é: por que Deus me colocou aqui? Por que Deus permitiu que eu pudesse ser, talvez, um empresário bem-sucedido? Será que é para ajudar os necessitados? Será que é para falar do amor de Deus às pessoas que fazem parte desse nicho de mercado, para outros, ou seja, para outros empresários também? Algo que é muito difícil. Por quê? Porque essas pessoas que alcançaram sucesso em alguma área de sua vida, elas acreditam que o quê? Que de alguma forma aquilo ali só se deu exclusivamente pelo seu esforço. Apesar que a lei bíblica é uma lei bíblica da semeadura, né? É a lei bíblica da semeadura. Se você plantar, você vai colher. Deus, ele é justo. Mas o que acontece com esse tipo de pessoa? Que ele confia no seu próprio braço. Ele acha que ele é autossuficiente. Eu tenho um dinheiro, então eu não preciso. Para que eu vou precisar de Deus? Ele se acha numa posição que não precisa de ninguém, não precisa de Deus. Então isso aí é algo muito difícil, né, para uma pessoa que foi, de alguma forma, introduzida nesse ambiente para falar do amor de Deus. Porque são pessoas do coração duro, que dificilmente vai aceitar a palavra de Deus. Então isso é o que a pessoa generosa, ela vai se perguntar: será por que Deus me colocou aqui? Qual é o objetivo? Porque Deus, ele tem um plano na vida de cada um de nós. E essa pessoa que alcançou, seja o que for em qualquer área da sua vida, ela vai se perguntar: por que Deus me trouxe até aqui? Qual é o objetivo de Deus me colocar aqui? Bora lá, segundo ponto da pessoa generosa. Ela ajuda os outros, às vezes até sem poder. Ou seja, o seu coração, por ter essa essência de Cristo, por ter essa essência do Espírito Santo, muitas vezes ele vê uma situação de uma pessoa que está em dificuldade, e às vezes a situação também dele é uma situação difícil, mas mesmo assim ele faz o esforço de ajudar aquela outra pessoa. Talvez ele possa estar passando até por aquela mesma situação de dificuldade, mas por ter o coração, né, esse amor, essa essência de Cristo, ele faz o esforço de ajudar as outras pessoas que estão ao seu redor. E o terceiro ponto da pessoa generosa, ela prefere dar do que receber. A palavra de Deus nos diz que é melhor dar do que receber. Então seu coração, ele tem essa sede, essa chama de ajudar. Ele prefere presentear, ele prefere dar, né? Seja o que for, não estou falando apenas de coisas materiais, porque existe, principalmente nos nossos dias atuais, pessoas que necessitam, né, seja de um abraço, de uma palavra. Então ele está sensível a todo momento a sentir essa percepção das necessidades de outras pessoas para poder, né, ajudá-lo. E aí, para a gente fechar o vídeo, para concluir de maneira bem rápida, o que nós devemos saber
é que nós devemos evitar ser uma pessoa gananciosa. Se nós nos enquadrarmos em qualquer desses 3 pontos que nós falamos aqui, seja ver o mal em tudo e em todos, ingrato, invejoso, nós devemos fugir, né, da aparência do mal, porque a carne ela vai tendenciar para o erro, para o pecado, mas nós não podemos ficar na inércia, não podemos ficar acomodados a essa situação. Sabemos que estamos nos enquadrando em uma situação que desagrada a Deus e permanecer. O que nós devemos fazer é romper, é sair dessa situação e tornar uma pessoa realmente de olhos, né, de olhos bons, que vai sim, além de entrar essa luz e iluminar todo o povo, também iluminará outras pessoas. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha vida e na sua. Amém.